Oi, pessoal, bem-vindos a essa explicação sobre transcrição do DNA. Pessoal, transcrição é um processo pelo qual nós formamos moléculas de RNA. E antes que a transcrição possa ocorrer, a dupla hélice de DNA deve se desenrolar próximo ao gene que está sendo transcrito. Então, a região do DNA é aberta e é chamado bolha de transcrição, como é neste desenho. Não se esqueçam, tá? A molécula de DNA é uma dupla fita e a molécula de RNA é uma fita simples, como no desenho que eu estou mostrando aí. E olha só como acontece esse processo. Existe uma enzima chamada RNA polimerase, que são grandes enzimas com múltiplas subunidades, e ela sintetiza uma sequência de RNA complementar à fita de DNA molde. Vale lembrar que é sempre no sentido 5' para 3'. Isso é muito importante, tá? E tem 3 estágios aí: a iniciação, o alongamento e o término. Uma coisa muito importante também é que nesse processo de RNA não tem a timina, tá? Tem sim a uracila. É bem importante lembrar disso. Então, vamos para o primeiro processo, que é a iniciação. Na iniciação, a RNA polimerase liga-se ao DNA do gene numa região denominada promotor. Basicamente, o promotor informa a polimerase onde se sentar no DNA e começa a transcrever. Então, se ela achar uma guanina, vai parear com uma citosina, e se achar uma adenina, vai parear com uma uracila e assim por diante. E vai se encaixando na sequência, tá? E nós entramos então aí na fase 2, que é a fase de alongamento. O alongamento nada mais é do que a fase que a sequência de RNA fica mais longa graças à adição de novos nucleotídeos. E a partir daí nós vamos para a terceira fase, que é o término, né? A RNA polimerase ela vai continuar transcrevendo até encontrar sinais para parar. O processo de término de transcrição é chamado terminação, e isso acontece uma vez que a polimerase transcreve uma sequência de DNA conhecida como terminador. Bom, gente, o interessante sobre a molécula de RNA é que, além do fato de ser fita simples e não ter timina, é também o fato dela ter nucleotídeos organizados como códons. E o que seriam esses códons? Cada trinca de nucleotídeos é um códon, tá? Ela também tem os introns e os exons. E para explicar o que são os introns e os exons, vamos falar de maturação. Maturação é um processo pelo qual a gente vai especializar esse RNA, porque ele não é todo formado por códons. Existe parte dessa molécula de RNA que não são codificantes e são chamadas de introns, região que fica entre os genes, e os exons são as regiões que são expressadas, vem do termo expressed. Então, o intron fica entre os exons. Digamos que essa região aqui seja considerada pela célula como um intron e passa por um processo de maturação. Essa região, esses introns, terão que ser removidos pelo splicing, de forma que a molécula de RNA fique apenas com os exons. Ou seja, o RNA mensageiro maduro ficaria apenas com códons de exons de regiões que vão ser expressadas. Depois da terminação, a transcrição está concluída. Um transcrito de RNA que está pronto para ser utilizado na tradução é chamado de RNA mensageiro. E aí parte para a próxima fase de tradução. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada!